E se eu te dissesse que em todas as épocas da história, alguém foi apontado como o anticristo? De imperadores romanos a líderes modernos, passando por papas, reis e até empresários, a humanidade sempre teve um nome para essa figura misteriosa. Mas por que tantas pessoas foram acusadas de serem o grande inimigo profetizado? E mais importante, quem seria o anticristo dos dias de hoje? Neste vídeo, vamos revelar os nomes que já foram considerados essa entidade sombria e desvendar o motivo por trás dessas acusações. E se você ficar até o final, vai descobrir um detalhe impressionante sobre a identidade do anticristo nos tempos atuais. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. A crença no anticristo vem de uma longa tradição religiosa e histórica. Mas o curioso é que a própria palavra anticristo aparece poucas vezes na Bíblia, e não exatamente onde a maioria imagina. Diferente do que muitos pensam, o termo não está no Apocalipse, nem nos Evangelhos, nem nas cartas de Paulo. Ele surge apenas 5 vezes, todas nas cartas de João, onde é usado tanto no singular quanto no plural. Esses textos falam que muitos anticristos já vieram, referindo-se a qualquer um que negasse que Jesus era o Cristo. Ou seja, na sua origem, ser um anticristo significava apenas ir contra a doutrina cristã. Não havia nesses escritos a ideia de um governante mundial ou de uma entidade sobrenatural disfarçada de Salvador. Mas então, de onde veio a imagem do anticristo como um líder poderoso, enganador e dominador do mundo? Essa visão surgiu da interpretação de outras passagens bíblicas. Os evangelhos de Mateus e Marcos falam sobre falsos cristos que enganariam multidões. A segunda carta aos Tessalonicenses menciona o homem da perdição, alguém que se colocaria no lugar de Deus. Já no Apocalipse, aparece a besta que domina todas as nações e recebe a adoração da humanidade. Com o tempo, essas descrições foram unificadas e passaram a representar uma única figura apocalíptica. Mas ao longo da história, as pessoas não ficaram apenas na teoria. Elas começaram a apontar nomes reais como sendo essa entidade maligna. E o primeiro grande suspeito da história foi ninguém menos que um dos imperadores mais temidos de Roma. O primeiro nome a ser associado ao anticristo foi o do imperador Nero, governante de Roma no primeiro século. Durante seu reinado, ele perseguiu brutalmente os cristãos, sendo responsabilizado pela execução de figuras como Pedro e Paulo. Mas o mais intrigante é que, mesmo após sua morte, muitos acreditavam que ele voltaria para reassumir o trono e espalhar destruição. Essa crença ficou conhecida como o mito de Nero redivivo, e alguns autores cristãos chegaram a afirmar que ele ressuscitaria do inferno para enganar o mundo. No século III, um escritor chamado Comodiano escreveu que Nero surgiria dizendo: "Eu sou o Cristo, a quem vocês sempre rezam." Outros acreditavam que ele viria pouco antes da chegada do verdadeiro anticristo, como um prenúncio do fim dos tempos. Mas Nero não foi o único imperador romano a ser temido como inimigo da fé. Outros governantes que perseguiram cristãos, como Domiciano e Décio, também receberam esse rótulo. No entanto, com o tempo, a desconfiança em torno do anticristo se voltou para um grupo inesperado, os próprios líderes da igreja. No século X, surgiu o primeiro registro de um papa sendo chamado de anticristo. O bispo Arnulfo acusou João XV de ser essa figura maligna, alegando que ele era arrogante e sem caridade. Essa ideia se espalhou, e nos séculos seguintes, vários papas foram acusados de serem o anticristo, especialmente durante o cisma da Igreja e a Reforma Protestante. Martinho Lutero e João Calvino, por exemplo, não apontaram um papa específico,
mas disseram que o próprio papado era o anticristo, ou seja, todos os papas desde o início até o fim dos tempos fariam parte desse sistema maligno. Como resposta, os católicos também acusaram Lutero e outros reformadores de serem os verdadeiros inimigos da fé. Mas a perseguição ao suposto anticristo não ficou restrita ao campo religioso. Conforme o mundo entrou na era moderna, políticos e governantes passaram a ser os novos suspeitos. Com o passar dos séculos, a figura do anticristo deixou de ser atribuída apenas a líderes religiosos e passou a ser usada como uma arma política. Durante a Guerra Civil Inglesa, no século XVII, Oliver Cromwell, líder do parlamento contra o rei, foi chamado de anticristo por seus opositores. No início do século XIX, outra figura histórica entrou na lista: Napoleão Bonaparte. Em 1809, um livro foi publicado afirmando que o número 666 estava escondido no nome de Napoleão e que ele era o anticristo profetizado. Já no século XX, a chegada das guerras mundiais reacendeu essas teorias. Muitos acreditavam que Adolf Hitler ou Joseph Stalin poderiam ser a encarnação do anticristo. Durante a Guerra Fria, essa suspeita recaiu sobre Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética. Algumas teorias diziam que a mancha de nascença em sua cabeça era, na verdade, a marca da besta mencionada no Apocalipse. Nos anos seguintes, nomes como Saddam Hussein também foram considerados suspeitos. Alguns afirmavam que seu plano de reconstruir a cidade da Babilônia era um sinal claro de que o fim dos tempos estava próximo. Mas se cada época teve o seu anticristo, a grande pergunta agora é: quem é o suspeito dos dias atuais? Nos tempos atuais, a busca pelo anticristo continua. Um dos nomes mais citados recentemente é o do presidente francês Emmanuel Macron. Algumas teorias afirmam que ele seria o líder global mencionado no Apocalipse, aquele que uniria todas as nações sob um governo único. Outro nome que vem ganhando destaque é o de Elon Musk. Como um dos homens mais influentes do mundo, à frente de empresas que trabalham com inteligência artificial, tecnologia espacial e até implantes cerebrais, Musk desperta o imaginário de quem acredita que o anticristo viria por meio do avanço tecnológico. Mas por que essa ideia de um anticristo sempre retorna? Além das motivações políticas, há um fator psicológico por trás disso. O historiador Robert Fuller aponta que o pensamento apocalíptico ajuda as pessoas a dar sentido ao caos. Se o anticristo está ativo no mundo, isso significa que as profecias estão se cumprindo e que, no fim, o bem triunfará. Outro ponto curioso é que o anticristo sempre é visto no tempo presente. Ninguém acredita que ele virá daqui a 1000 anos, ou que já passou há séculos. Para a crença continuar forte, é preciso que ele esteja agindo agora, seja na política, na economia ou na tecnologia. Mas no final, a grande questão é: será que estamos realmente diante do verdadeiro anticristo, ou apenas repetindo um ciclo que já dura séculos? Ao longo da história, inúmeras figuras foram chamadas de anticristo. Reis, papas, generais e até empresários modernos carregaram esse rótulo. Mas se cada geração teve o seu suspeito, isso levanta uma questão intrigante. O anticristo realmente existe ou é apenas um reflexo dos medos de cada época? Como prometido, aqui está a sua recompensa por ter ficado até o final do vídeo. Um exercício para analisar qualquer teoria conspiratória com lógica e clareza. Sempre que ouvir algo impactante, pergunte-se: quem se beneficia dessa ideia? Quais são as provas concretas? Existe um padrão histórico que já aconteceu antes? Esse simples método pode ajudar a evitar conclusões precipitadas e enxergar os fatos de maneira mais objetiva. Afinal, a história nos ensina que, muitas vezes, o maior perigo não está no inimigo invisível, mas nas certezas que não questionamos. Agora quero saber sua opinião. Comente aqui, Anticristo, e vamos continuar essa conversa nos comentários. Se esse vídeo te fez refletir, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história fascinante. O medo cria monstros, mas o conhecimento os destrói. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo,
Considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.